3 anos atrás, Tobias Lund desapareceu sem deixar vestígios nas montanhas geladas da Noruega. Nenhum corpo, nenhuma pista, apenas o silêncio absoluto do gelo. Agora, seu melhor amigo, Erik Madsen, encontra pegadas inexplicáveis e ouve sussurros vindos da escuridão. Tobias estaria vivo? Ou a montanha nunca o deixou partir? A verdade está enterrada no frio implacável. E algumas respostas são mais aterrorizantes do que o mistério. Embarque nessa história emocionante agora. Bem-vindo ao Contando Histórias. E se você gosta deste tipo de história, inscreva-se no nosso canal e aperte o botão de gostei. O vento cortante assobiava entre os fiordes enquanto a neve caía de forma implacável sobre a pequena vila de Åndalsnes, na Noruega. Era janeiro, o mês mais frio do ano, e o sol mal dava as caras, deixando o céu tingido de um azul pálido e doentio. Para os moradores, aquele era apenas mais um inverno rigoroso, mas para Erik Madsen, a temporada representava algo mais profundo, a lembrança de um desaparecimento que nunca fora resolvido. Erik era um homem de 34 anos, morador da vila desde a infância. Ele trabalhava como guia de montanha, ajudando turistas e aventureiros a explorar os terrenos traiçoeiros das geleiras norueguesas. Alto, de olhos claros e cabelos castanhos sempre bagunçados pelo vento, ele carregava consigo um peso invisível, o sumiço repentino de seu melhor amigo, Tobias Lund, 3 anos atrás. Tobias e Erik cresceram juntos, inseparáveis desde os tempos de escola. Ambos compartilhavam uma paixão pelas montanhas e pelos mistérios escondidos nelas. Até que, em uma noite gelada de janeiro, Tobias saiu sozinho para uma expedição e nunca mais voltou. As buscas duraram semanas, mas nenhum vestígio foi encontrado. Nenhuma pegada, nenhum equipamento, nenhum corpo. Apenas o silêncio das montanhas. A dor do desaparecimento transformou Erik em um homem mais fechado, mas algo dentro dele nunca aceitou a ideia de que Tobias simplesmente tivesse morrido na neve. Havia algo errado naquela história, algo que ninguém parecia disposto a questionar. Agora, 3 anos depois, uma nova inquietação tomava conta da vila. Um grupo de turistas relatou ter visto pegadas estranhas em um ponto remoto das montanhas, pegadas humanas, mas que pareciam desaparecer abruptamente, como se a pessoa tivesse sido engolida pelo gelo. Mais estranho ainda, algumas testemunhas juravam ter visto uma figura solitária, vestida com roupas de alpinismo antigas, caminhando entre as rochas ao cair da noite. A vila logo descartou os relatos como histórias de turistas assustados, mas Erik sentiu algo diferente. Aquela descrição, a silhueta solitária, a região das pegadas, algo naquilo parecia familiar demais. Erik, você ainda pensa nele, não é? Perguntou Astrid, a dona do pequeno café local, enquanto servia uma xícara de café fumegante para ele. Todos os dias, respondeu ele, encarando a neve lá fora. Acha que ele poderia estar vivo? Erik não respondeu de imediato. O simples pensamento era absurdo. Tobias teria sobrevivido sozinho por 3 anos no frio extremo. Mas algo no fundo de sua mente sussurrava que havia mais naquela história do que todos imaginavam. Naquela noite, decidido a seguir seu instinto, Erik pegou sua mochila de sobrevivência e partiu para as montanhas. Ele precisava ver com os próprios olhos. A neve continuava a cair de forma constante enquanto Erik caminhava em direção às montanhas. A vila de Åndalsnes, vista de cima, parecia um punhado de casas coloridas tentando resistir ao imenso branco ao seu redor. Era um lugar pacato, com pouco mais de 2.000 habitantes, conhecido por seus fiordes majestosos e pelo turismo de aventura. Mas, naquela época do ano, o turismo diminuía drasticamente, e apenas os moradores mais experientes se arriscavam a explorar a região. O caminho que Erik seguia era perigoso. Ele conhecia as trilhas de cor, mas no inverno, até os guias mais experientes podiam se perder ou serem surpreendidos por avalanches repentinas. Ainda assim, algo o impulsionava. Ele precisava ver com seus próprios olhos aquelas pegadas misteriosas. Conforme avançava, sua mente vagava para Tobias. Ele se lembrava do amigo como um jovem aventureiro, sempre disposto a testar seus próprios limites. Tobias era um pouco mais alto que Erik, de cabelos loiros e um sorriso fácil. Mas por trás da aparência descontraída, existia um fascínio quase obsessivo pelas histórias que cercavam aquelas montanhas.
Antes de desaparecer, Tobias andava obcecado por uma antiga lenda local. Os mais velhos falavam sobre os desaparecidos do gelo, pessoas que ao longo dos séculos haviam sumido sem deixar vestígios nas montanhas norueguesas. Alguns acreditavam que eram vítimas do clima implacável, mas havia quem dissesse que algo mais sombrio os levava. Tobias costumava rir das superstições, mas Eric sabia que, no fundo, ele adorava a ideia de um mistério real para desvendar. Agora, Eric se perguntava se aquele fascínio não havia custado caro ao amigo. A temperatura caiu ainda mais quando ele chegou à área onde os turistas haviam visto as pegadas. O vento uivava entre as pedras, e o silêncio opressor das montanhas fazia com que ele sentisse um arrepio. Eric se abaixou, observando o solo coberto de neve fofa. E então, ele viu. As pegadas estavam ali, claras, profundas. Alguém havia passado por aquele local recentemente. Mas o que o fez prender a respiração foi o formato delas. Eram pegadas de botas de alpinismo antigas, exatamente como as que Tobias usava no dia em que desapareceu. Seu coração acelerou. Ele olhou ao redor, tentando entender a direção da trilha. Mas da mesma forma que os turistas haviam relatado, as pegadas simplesmente desapareciam, como se a pessoa tivesse sumido no ar. A adrenalina tomou conta de Eric. Ele sentiu uma mistura de medo e excitação. Se Tobias estivesse vivo, onde ele poderia estar? Foi então que ele ouviu um som distante, um som baixo, quase como um eco trazido pelo vento. Uma voz. Eric. Seu sangue gelou. O som parecia vir de uma fissura entre as rochas. Uma abertura estreita, escura, como a entrada para algo desconhecido. Ele hesitou por um instante. Mas então, sem pensar duas vezes, deu um passo à frente. O vento sibilava entre as rochas quando Eric se aproximou da fissura. A entrada era estreita. Mal cabia uma pessoa. E o interior parecia escuro como a noite. Ele sentiu o coração acelerar. Aquela voz. Ele tinha certeza de que havia ouvido seu nome sendo chamado. Ele acendeu a lanterna e apontou para dentro da abertura. O feixe de luz iluminou o interior irregular da fenda, revelando um túnel estreito que parecia descer em direção ao coração gelado da montanha. O chão estava coberto por uma fina camada de gelo, refletindo a luz como um espelho. Eric hesitou. Seu instinto dizia que aquilo não era seguro, mas a parte irracional da sua mente gritava que Tobias poderia estar lá dentro. E se ele tivesse caído ali anos atrás e de alguma forma sobrevivido? Era impossível. Mas também era impossível explicar as pegadas. Ele respirou fundo e entrou. O ar dentro do túnel era gélido, ainda mais do que do lado de fora. O chão escorregadio fazia com que cada passo precisasse ser calculado. Conforme ele avançava, o espaço se expandia, revelando uma câmara natural esculpida pelo gelo e pela pedra ao longo dos séculos. Então, ele viu algo que fez seu coração quase parar. Encostado contra uma parede de gelo, havia um casaco vermelho. O mesmo casaco que Tobias usava no dia em que desapareceu. Eric se ajoelhou e tocou o tecido. Estava rígido pelo frio, mas não deteriorado como deveria estar após 3 anos. Ao lado do casaco, encontrou uma mochila parcialmente coberta por neve e um caderno velho, suas páginas já começando a se desfazer pela umidade. Ele pegou o caderno com mãos trêmulas e abriu a primeira página. Se alguém encontrar isso, por favor, conte minha história. A caligrafia era de Tobias. Eric sentiu um nó se formar em sua garganta. Tobias realmente esteve ali. Mas o que aconteceu com ele? Ele virou mais algumas páginas e encontrou registros detalhados dos dias que se seguiram após o desaparecimento do amigo. Tobias descrevia como havia caído naquele lugar por acidente, ferido a perna e ficado preso. Ele tentou escalar de volta, mas algo não deixava. Então, a última anotação fez o sangue de Eric gelar. Não estou sozinho aqui. Algo está me observando. O silêncio dentro da caverna tornou-se insuportável. Eric sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele olhou ao redor, como se esperasse ver alguma coisa se mover nas sombras. Mas tudo estava parado, quieto, até que a voz sussurrou novamente. Eric! Dessa vez, ele não teve dúvida. Ele ouviu, e não veio de trás dele nem de fora da caverna. Veio de dentro. Eric sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A voz tinha sido clara, quase próxima demais. Ele girou a lanterna pelo espaço gélido, tentando encontrar alguma explicação racional. Talvez fosse o eco do vento, talvez fosse apenas sua mente pregando peças. Mas ele sabia que não.
Ele segurou o caderno de Tobias com mais força. As palavras escritas ali não eram delírios de um homem preso e desesperado. Ele viu algo. Ele sentiu algo. E agora, Eric também sentia. Respirando fundo, ele continuou a ler. O diário descrevia uma mudança sutil nos dias seguintes ao acidente de Tobias. No começo ele acreditava que estava sozinho, mas então começou a notar pequenas coisas. Pegadas na neve que não eram suas, sussurros carregados pelo vento, sombras que não deveriam estar ali. Eu tentei sair. Juro que tentei. Mas sempre que estou prestes a encontrar um caminho, algo me faz voltar. Como se a montanha estivesse viva. Como se ela me quisesse aqui. Eric engoliu seco. Isso não fazia sentido. As montanhas podiam ser traiçoeiras, mas não tinham vontade própria. E, no entanto, algo dentro dele dizia que Tobias não estava errado. Ele fechou o caderno e olhou ao redor, tentando entender o que fazer a seguir. A lógica dizia que ele deveria sair dali e chamar ajuda, relatar o que encontrou. Mas algo o prendia. E se Tobias ainda estivesse vivo? Foi então que ele percebeu outra coisa. Ao lado do casaco e da mochila, havia um pequeno túnel estreito que se aprofundava ainda mais dentro da montanha. A entrada parecia recente. Como se algo ou alguém a tivesse usado recentemente. A incerteza começou a corroer a mente de Eric. Se Tobias não morreu aqui, então para onde ele foi? E mais importante, ele saiu por vontade própria? O vento soprou forte do lado de fora, fazendo a neve dançar no ar. E então, no meio do silêncio cortante da caverna, algo mudou. Os sussurros começaram novamente. Só que, desta vez, não era apenas um. Eric sentiu o sangue gelar. Ele não estava sozinho. O eco dos sussurros preenchia a caverna, cada sílaba arranhando a mente de Eric como gelo quebrando sob seus pés. O som não vinha de um ponto específico, mas de todos os lados. Eram vozes. Muitas vozes. Ele segurou a lanterna com mais força e apontou para a abertura estreita no fundo da caverna. O túnel. Tobias tinha ido por ali. Mas ele foi por vontade própria? Ou foi levado? O instinto gritava para sair dali, mas a obsessão com a verdade o empurrava para frente. Tobias desapareceu há 3 anos. Agora havia pegadas, um diário e uma voz que o chamava pelo nome. Algo estava acontecendo aqui. Tomando coragem, ele rastejou pelo túnel. O caminho era apertado, e ele sentia a rocha gelada roçar contra seu casaco. O espaço logo se expandiu para uma segunda câmara, maior que a primeira. Eric se levantou devagar, respirando fundo. E então ele viu. No centro da câmara, sob um teto de estalactites congeladas, havia uma figura. Tobias. Ou pelo menos algo que se parecia com ele. O amigo estava de pé, olhando diretamente para Eric. O rosto estava pálido, os olhos fundos, como se anos de frio tivessem sugado sua vitalidade. Mas o que mais incomodava Eric era a expressão. Tobias não parecia feliz, nem surpreso. Ele parecia vazio. Eric. A voz saiu baixa, sem emoção. O choque fez Eric prender a respiração. Ele mal acreditava no que via. 3 anos. 3 anos desaparecido, e agora Tobias estava ali, na frente dele, vivo. Mas como? Tobias? Ele deu um passo hesitante à frente. O amigo não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos em Eric, mas vazios, como se houvesse algo dentro dele que não pertencia ali. Você veio, Tobias murmurou. Eu esperei por você. O tom da voz fez Eric estremecer. Aquilo não era normal. Então, Tobias deu um passo à frente. E atrás dele, algo se moveu. Eric sentiu o coração saltar. A sombra na parede atrás de Tobias não era dele. A silhueta projetada na parede era maior, deformada, com membros alongados que não combinavam com o corpo de Tobias. E quando ele piscou por um instante, pareceu que a sombra se mexia antes do próprio Tobias. Tobias, o que aconteceu com você? O amigo inclinou a cabeça de leve, como se ponderasse a pergunta. Eu pertenço à montanha agora. Eric sentiu uma onda de frio muito mais intensa do que qualquer temperatura poderia justificar. Tobias abriu um sorriso, mas era um sorriso errado. Um sorriso que não parecia mais humano. Foi nesse momento que Eric entendeu. Tobias não estava sozinho. E talvez ele não fosse mais Tobias. Eric recuou instintivamente, o suor gelado se misturando ao frio cortante da caverna. Aquilo não era Tobias. Pelo menos, não o Tobias que ele conhecia.
O sorriso do amigo continuava lá, congelado, como se fosse uma máscara. A sombra atrás dele se movia de maneira estranha, independente dos gestos de Tobias. Eric percebeu que seu peito subia e descia rapidamente, a respiração acelerada pela adrenalina e pelo medo. O que quer dizer com "pertence à montanha"? Eric perguntou, tentando manter a voz firme. Tobias deu mais um passo à frente. O movimento era hesitante, quase mecânico. No começo eu lutei, mas então, entendi. A montanha não deixa ninguém ir embora. Os sussurros voltaram, preenchendo a câmara com uma cacofonia de vozes. Eric sentiu um arrepio na espinha ao perceber que, entre elas, algumas chamavam seu nome. Eric, Eric, Eric. As vozes se sobrepunham, ecoando pelo gelo, até que um som mais profundo e grave emergiu no fundo da caverna. Algo estava se aproximando. Foi então que Eric percebeu que Tobias não estava tentando prendê-lo ali. Ele estava tentando avisá-lo. Você tem que ir, Tobias murmurou, a voz agora tomada por um leve tremor. Era Tobias, de verdade, tentando lutar contra aquilo. Mas Eric estava congelado no lugar. 3 anos. 3 anos procurando por respostas. Agora ele as tinha, mas cada segundo que permanecia ali o aproximava do mesmo destino de Tobias. A sombra na parede se esticou, tomando forma. Corre! Tobias gritou, sua voz finalmente carregando emoção. O som rasgou o silêncio da caverna. Eric se virou e correu. Ele atravessou o túnel o mais rápido que pôde, o eco de seus próprios passos misturado ao ruído crescente de algo que se movia atrás dele. Algo grande. Algo que não deveria existir. Quando finalmente chegou à abertura da caverna, o vento frio o atingiu como uma lâmina. Ele se jogou para fora, deslizando pelo gelo e rolando na neve fofa. Seu coração martelava no peito. Atrás dele, a escuridão da caverna parecia pulsar. E então, o som dos sussurros parou. Tudo ficou em silêncio. Eric se levantou com dificuldade, olhando para a entrada. Nada saiu dali. Nenhuma sombra, nenhuma criatura, nenhum Tobias. Ele ficou ali, de pé, ofegante, o peito subindo e descendo de forma descontrolada. O que quer que estivesse naquela montanha, não podia ou não queria sair dali. Mas Tobias também não. E pela primeira vez desde que ele desapareceu, Eric entendeu. Tobias nunca foi perdido. Ele foi tomado. O frio parecia ainda mais intenso enquanto Eric descia a montanha, seus passos instáveis na neve fofa. O que quer que estivesse dentro daquela caverna, ele sabia que não deveria ter sobrevivido ao encontro. Mas ele sobreviveu. Ao chegar à vila, sentiu um peso diferente no peito. Durante 3 anos, ele procurou respostas sobre Tobias. Agora, ele tinha mais do que jamais quis saber. Astrid, a dona do café, percebeu seu estado assim que ele entrou no estabelecimento. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados, as roupas cobertas de neve. Eric! Meu Deus, o que aconteceu? Ele abriu a boca, mas nada saiu. Como ele poderia explicar? Como poderia dizer que Tobias estava vivo, mas não exatamente? Que algo na montanha o mantinha lá? Finalmente ele sussurrou. Eu o encontrei. Astrid franziu a testa. O quê? Quem? Ele olhou nos olhos dela tentando encontrar alguma forma de explicar o inexplicável. Mas então, algo dentro dele o paralisou. Se ele contasse, será que a montanha tentaria levá-lo de volta? Ele fechou os olhos por um momento. Era melhor deixar a verdade enterrada na neve. Nada. Só achei algumas pistas. Mas Tobias não está mais aqui. Astrid assentiu lentamente, como se não quisesse pressioná-lo. Sinto muito, Eric. Ele forçou um sorriso e aceitou a xícara de café quente que ela lhe ofereceu. Mas enquanto o vapor subia da bebida, uma única pergunta martelava em sua mente. Será que Tobias queria ser salvo? Ou será que ele já fazia parte da montanha agora? Os dias se passaram e Eric tentou seguir com sua vida. Mas algo nele mudou. Ele já não sentia a mesma paz que antes. O mistério de Tobias sempre o assombrou, mas agora ele conhecia a verdade. Ele ainda subia as montanhas, ainda trabalhava como guia, mas nunca voltou àquela caverna. Nunca mais procurou pegadas na neve. Porém, em algumas noites, ele sonhava. Sonhava com Tobias, parado no gelo, chamando por ele. E às vezes, ele sentia que, se respondesse ao chamado, nunca mais acordaria. Se você tivesse a chance de salvar alguém que desapareceu há anos, mas descobrisse que ele já não era mais o mesmo, o que faria?
Eric encontrou a verdade. Mas será que ele escapou dela? Ou será que Tobias ainda espera por ele na neve? Deixe seu comentário. Você teria voltado à caverna? Ou teria fugido e nunca olhado para trás?